E olha, com a confirmação pela Petrobras da existência de petróleo no Poço Morfo, no Amapá, agora há de se avaliar o potencial petrolífero da margem equatorial. Para entender sobre esse dilema de exploração, a gente conversa com o nosso colunista aqui da CNN Infra, o Davi Zilberstein, que já está aqui comigo. Davi, meu querido, muito obrigada, bom dia para você, bem-vindo sempre aqui. Muito obrigado, Débora. Bom dia a você e quem nos assiste. Davi, vamos lá, né? A gente percebe que o debate político, ele parece ter avançado do se devemos explorar para como será feita essa exploração. Só que é claro que para chegar nesse como, a gente tem decisões políticas, econômicas, ambientais que precisam ser tomadas. E quais são essas medidas mais urgentes para serem tomadas agora, antes que a gente tenha o potencial comercial, né, nas mãos dessa região? Olha, como você falou, eu acho que houve uma evolução, na minha opinião, correta, muito positiva em relação de si, mas para o como devemos explorar. Quer dizer, a gente aqui nessa nossa coluna aqui já, por algumas vezes a gente mencionou essa questão do petróleo na margem equatorial, principalmente esclarecendo muitas questões vinculadas a petróleo na foz do Rio Amazonas, com a diferença do petróleo na bacia da foz do Rio Amazonas, quer dizer, de que a questão ambiental ela é não só relevante, como ela é fundamental como ponto de partida para essa decisão, mas mostrando que você tem uma exploração que, em relação à real foz do Rio Amazonas, você está a mais de 500 quilômetros dessa foz do Rio Amazonas, o que é uma exploração mais longe do que qualquer outra que a gente tem no Brasil, principalmente na região sudeste, onde a gente tem hoje praticamente 80, mais de 80% da produção no Brasil. Quer dizer, então, há a preocupação ambiental, evidentemente, isso a 175 quilômetros da costa do Amapá, que vai ser o estado, vamos dizer, o estado referência nessa exploração. Então, é, superada a questão da precaução ambiental, onde durante anos foram feitas exigências que ao longo do tempo foram cumpridas pela Petrobras para, primeiro, que se evitem acidentes, que a Petrobras tem um histórico espetacular em termos de não ter acidentes, ou seja, no mundo ela é referência em relação a isso, e principalmente também quanto à mitigação, ou seja, de correção de eventuais acidentes. Então, essa é uma questão, eu diria, superada, e em relação ao que fazer, o Brasil, como a gente já falou também antes aqui, o Brasil tem um processo de declínio, de início de declínio das bacias atuais que são exploradas, principalmente a bacia de Campos, que é a mais antiga, e a bacia de Santos. Então é natural que o país procure novas reservas e isso está acontecendo na chamada margem equatorial. Fazendo um parênteses, que pode ser até que a gente volte em algum momento a falar sobre isso, a margem equatorial vai do Rio Grande do Norte, onde ela já tem exploração de petróleo, até a bacia da Foz do Amazonas. E contígua à bacia da Foz do Amazonas já começam a existir estudos também na bacia do Pará-Maranhão e na bacia de Barreirinhas, quer dizer, é uma fronteira, nova fronteira de exploração de petróleo, que começa onde a gente está falando agora, mas que tem tendência a, se a gente pegar o mapa, a descer na direção do leste do Brasil, na direção do Nordeste. É muito interessante esse processo. Então, diretamente em relação à sua pergunta, agora o que a gente tem que fazer é o seguinte: o Brasil tem uma lei do petróleo que estabelece a separação, a distribuição dos resultados. O que eu entendo que, em relação à região amazônica, principalmente, em função das características da região, em função do que há necessidade, primeiro, em relação ao atendimento socioeconômico da população que tem lá, nós estamos falando de quase um terço, praticamente um terço do território brasileiro, 30 milhões de pessoas, existe uma necessidade da gente olhar para os indicadores, são os piores indicadores que a gente tem no Brasil, socioeconômicos da região. Então, você já pode usar isso como um vetor de desenvolvimento para as pessoas. Uhum. E tem um outro lado que é extremamente importante, que é o avanço da criminalidade na região. Se a gente acompanha o noticiário, acompanha as coisas, o crime vem tomando conta da Amazônia Uhum. e de uma maneira muito expressiva. E quando a gente fala, usando um termo que está muito em moda, que é o termo da soberania, a soberania do Brasil sobre a Amazônia está sendo perdida para o crime organizado.
E não é um crime pequeno, não é um crime que a gente está acostumado a discutir, o crime de rua, ou o que seja. É o crime do garimpo ilegal, da extração ilegal de madeira, da biopirataria, do tráfico de armas, do tráfico de pessoas, enfim, do tráfico de ouro, por exemplo, ou de outros minerais. Então, se nós não tivermos meios de combater isso, aí efetivamente a Amazônia, que talvez hoje a maior riqueza que o Brasil possui, e circundada por outros países também. Então, eu entendo que o petróleo pode ser uma alavanca espetacular para a criação de recursos exatamente para a proteção da Amazônia. Davi, E para a manutenção da Amazônia. Eu quero pegar o gancho também para poder trazer um outro ponto importante, que é a proximidade das eleições que a gente tem nesse momento. E a gente sabe que um processo como esse, decisões como essa e descobertas como essas, elas acabam passando de um governo para outro e por aí vai. E, obviamente, que a pressão política busca resultados rápidos, né? Mas a gente sabe que exige decisões de diversos governos, muitas vezes, e a gente tem umas eleições agora aqui batendo na nossa porta. Qual proteção de governança poderia impedir o calendário eleitoral de influenciar a seleção dos postos, o ritmo agora dos investimentos, a avaliação dos riscos? Olha, Débora, para as eleições eu diria que o risco é zero, por um motivo muito simples. Você tem aí um processo que é muito técnico, né? É muito técnico no sentido que a Petrobras perfurou o primeiro poço exploratório, já existe uma demanda para mais 3. Isso vai acontecer, provavelmente, se sair antes das eleições. É um processo que vai levar em consideração, como eu falei, um cirurgião, por exemplo, quando vai fazer uma cirurgia, ele não leva em consideração questões técnicas, ele busca salvar o paciente, fazer a cirurgia da melhor maneira possível. A Petrobras também, a Petrobras não existe o menor risco de influência política no ritmo da Petrobras ou da maneira como ela vai fazer a perfuração. O que vai acontecer, como já aconteceu recentemente, o que é natural em qualquer governo, é que quando você tem alguma coisa com a dimensão da descoberta de petróleo para o país, o que importa, o que representa essa descoberta, é natural que qualquer governante, e será o próximo presidente, vai ser a mesma coisa, se daqui a 2, 3 anos, quando a gente já estiver próximo de começar a produzir, que o governo incumbente, ele esteja e aproveite disso. Agora, em relação às eleições, eu diria que neste momento não há nenhum impacto possível. Já foi feito, por exemplo, quando o presidente da República foi ao Amapá, junto com o presidente do Congresso, que é da região, que é amapaense, né? Com o senador também, que apoia o governo, o senador Rodolfo Rodrigues. Quer dizer, é natural que isso aconteça, qualquer que fosse o presidente, qualquer que fosse o candidato local. Então, eu diria que hoje, no passado, a gente teve muito problema até de ideologização do processo, ou seja, dos movimentos que eram contra a exploração de petróleo, não só na região, mas em qualquer lugar do mundo. Tem movimentos que acham que tem que parar de produzir petróleo e parar o mundo. Ok, é um bom ponto para discussão. Eu acho que você trabalha com pesos e contrapesos, você tem que ouvir todos os lados. Mas, neste momento, eu diria que é um processo que já está lançado, é um processo que está demonstrado que é de interesse do Brasil e que não deve parar por conta das eleições. Perfeito, Davi Zilberstein, que é o nosso colunista aqui do CNN Money. Quero muito agradecer, meu querido, a sua participação conosco sempre, sempre bom te ouvir. Até semana que vem. Obrigado, Débora. Um abraço a todos. Até mais.